Vamos apresentar o processo do coaching de vendas definido para as equipes de vendas Nestlé e orientado pelo Star B. Trata-se de uma orientação para a melhoria da performance do vendedor em sua atuação diária no mercado, junto às diretrizes de atendimento e perfil Nestlé. Um dos maiores benefícios dessa melhor prática é a análise da performance do vendedor para o aprimoramento da sua rotina e da execução do mercado. As ferramentas utilizadas nesse processo são formulário de coaching e o consolidador de informações que descreveremos adiante. Em relação às informações, elas abordam fase e etapas da venda, avaliação de rotina básica e checklist dos recursos de trabalho. Sua aplicação considera a utilização como fonte de informação nas reuniões semanais, RPS, reunião de planejamento semanal e nos fechamentos mensais. A aplicação diária da liderança junto à equipe, conforme a agenda do gerente e supervisor junto ao vendedor. Para extrair o máximo dessa ferramenta, o processo consiste na execução das seguintes etapas: preparação, comunicação, coaching, consolidação. Na etapa da preparação, o supervisor seleciona o vendedor para realizar o coaching na matinal RPS, utilizando a base dos coachings já realizados que estão no consolidador e os assuntos selecionados no feedbacks, ou ainda alguma condição no histórico do cliente. Na etapa de comunicação, o supervisor avisa na reunião matinal o vendedor sobre o acompanhamento da rota do dia. Desta forma, o supervisor efetua o acompanhamento com o vendedor no campo e preenche o coaching. Durante e ou após o coaching, o supervisor efetua feedback para o vendedor. É importante ressaltar que o uso dessa ferramenta, que pode ser utilizado para diferentes fins, tem como objetivo no broker converter a análise de oportunidades e capacitação da equipe de vendas e converter as ações em vendas. Na etapa de consolidação, a analista de vendas preenche o resultado do coaching no consolidador. O supervisor efetua a análise, direciona as ações e arquiva o formulário na pasta de coaching. A seguir, detalharemos o formulário de coaching de vendas a ser aplicado junto às equipes de broker, estimulando as frentes. Checklist: recursos sendo efetivamente utilizados como apoio ao atendimento ao mercado, como relatórios de vendas, pasta de vendas, com as informações necessárias para a execução de todas as atividades, bem como a aparência, uniforme e kit básico para o exercício da função. Ações de planejamento da venda em cada ponto de venda. Aderência sobre a realização dos passos da venda frente à rotina básica do vendedor no ponto de venda. A identificação de fortalezas, oportunidades. Plano de ação responsável e data. O uso do formulário do coaching proporciona a aplicação de ferramentas de apoio para a consolidação, análise e gestão das performances das equipes. É importante que haja o entendimento de cada uma das informações a serem preenchidas no formulário do coaching de vendas e, portanto, iniciamos o preenchimento considerando a identificação da rota do dia. Deve-se prestar atenção para que o preenchimento ocorra de forma legível, para que qualquer pessoa envolvida no processo possa resgatar o que aconteceu no mercado quando houve o acompanhamento das vendas nesse dia. Para isso, deve-se preencher os dados de identificação da operação, liderança, vendedor, rota e data do coaching. Gerente de vendas, nome do gerente. Supervisor, nome do supervisor. Vendedor, nome do vendedor. Rota, cidade. Identificação da rota e da cidade. Data, data em que a rota está sendo realizada. Conforme o acompanhamento no campo vai acontecendo, o supervisor tem condições de preencher as informações relacionadas no checklist, respondendo S para sim e N para não. Relatórios de gestão de vendas e matrix. Pasta de vendas contendo informações sobre loja perfeita, quando aplicável, cliente sem compra 60 dias, plano de ação dos clientes sem compra, plano de ação do cliente inadimplente, plano de ação de devolução, 20 principais clientes, acompanhamento dos planos de incentivo, processo de salvage, planilha de acompanhamento de salvage,
Os relatórios da pasta podem ser apresentados na forma impressa ou digital. Uniforme. Se o vendedor está utilizando o uniforme padronizado para os brokers Nestlé na rota do dia. Kit básico. Se o vendedor está utilizando o kit básico para atendimento ao ponto de venda, como catálogo com foto do produto, caneta, material para precificação, cartão de preço, adesivo de visita, fita adesiva, flanela para limpeza de gôndolas, pincel atômico ou semelhante, tesoura sem ponta, estilete autorretrátil. Para cada ponto de venda visitado e acompanhado no coaching, deve-se preencher o código do ponto de venda, ramo de atividade e o indicador do motivo de não compra. Cada coluna representa um ponto de venda visitado. Os motivos de não compra estão relacionados no rodapé do formulário de coaching. Para cada uma dessas tarefas de cada passo da venda realizado, deve-se preencher com S para sim, se realizou a tarefa, ou N para não realizou a tarefa relacionada. O supervisor deve incluir observações sobre características da rota que apresentem dificuldade ou facilidade na execução da rota básica. O supervisor deve, a qualquer tempo, preencher os campos orientativos como forma de anotar alguma observação a ser compartilhada com o vendedor no momento do feedback. Portanto, como o feedback é uma etapa fundamental no término do coaching, deve-se preencher os pontos fortes a desenvolver, oportunidades e comentários ao longo das visitas. Ao término das visitas, o vendedor deve ser orientado sobre as oportunidades identificadas no coaching, com as devidas assinaturas. Dentro do processo de consolidação, os coachings consolidados proporcionam análises de comportamento das equipes que servirão de base para futuros treinamentos e coachings como forma de manter as equipes em constante evolução de desempenho. Assim, pode-se reconhecer o percentual de aderência à rotina básica, passos da venda de cada vendedor, cada supervisão e ou pasta de atendimento.